E aí, como é que você tá? Tudo bem? Muitos alunos têm pedido aqui no canal, pessoas mais jovens, etc., que estão no ensino fundamental, ou que estão no ensino médio agora, ou até quem mesmo está na faculdade, tem pessoas que me pedem, Denis, me conta aí como é que você fez para ser um cientista? Precisa ser um gênio? Não, cara, eu sou burro pra caramba. Eu tenho muita dificuldade em aprender. Eu sempre fui muito lento, eu sempre fui um cara nota 6, 7 no colégio, com média 7. Então eu não era muito rápido para aprender as coisas. Então eu vou mostrar aqui o passo a passo que eu fiz ao longo da vida para me tornar um cientista, mas eu só estou dando uma base, tá? E eu vou mostrar alguns livros que você pode ir dando uma estudada já se você está seguindo nesse caminho aí. Primeiro de tudo, o que é um cientista? É uma pessoa que vai trabalhar com a ciência. Não necessariamente você precisa ser aquele cara que vai ficar lá dentro de um laboratório, fazendo pesquisa, etc. Você pode ser um divulgador da ciência. Você pode ser um professor de ciência. Você é um cientista dessa forma porque você se formou em ciências. Mas o que é você se formar em ciências? Tem uma faculdade de ciências? Não, não tem uma faculdade de ciências. Aqui eu vou falar de ciências exatas, tá? Então, basicamente, a gente considera como sendo física, química. Aí você pode entrar nas matérias de engenharia, você pode entrar lá na parte de matemática. Então são cursos, tem outros cursos também, né? Que são voltados para a área de ciências, principalmente de ciências exatas, que são aquelas que têm matemática, física, etc. Então não tem uma faculdade de ciências que você vai fazer. Você vai ter que escolher uma área dentro da ciência, das ciências exatas aqui nesse caso. Então você vai lá, você pode fazer a faculdade de física, você pode fazer uma faculdade de química, você pode fazer uma faculdade de engenharia, ou você pode fazer uma faculdade de matemática, certo? Tem outros cursos que você pode fazer também, mas basicamente são esses. Eu escolhi fazer a faculdade de física. Por que eu escolhi fazer a faculdade de física? Porque desde sempre eu quis ser astrônomo. E para você ser astrônomo, basicamente você vai para a área de física e depois você faz uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado na área de astronomia. Então foi por isso que eu escolhi física, porque eu curtia mais, eu queria aprender as leis da natureza por causa da astronomia em si. Mas tem também a faculdade de química, se você curte mais química, se você quer algo mais aplicado ao mundo do dia a dia, você faz uma engenharia. Se você é um cara, ou uma pessoa, uma menina focada na matemática, vai para matemática. Eu não conseguiria ir para matemática porque eu não tenho essa habilidade para ir para um curso de matemática, que é um curso mais difícil, né, para quem curte mesmo. Então, basicamente, são esses cursos que você pode tentar se você quer ser um cientista das ciências exatas, né? Mas como é que você faz isso? Bom, você vai ter que entrar numa universidade. Você tem que fazer um curso de nível superior, que é o que a gente chama de, aqui ó, graduação. Então você vai fazer uma graduação em física, em química, engenharia ou matemática. E depois, quando você termina a graduação, que tem geralmente 4 a 5 anos de duração, você pode fazer uma pós-graduação, que daí seria um mestrado ou um doutorado. E aí o tempo que leva para cada um desses varia, mas é geralmente um mestrado de 2 anos e um doutorado de 4 anos. Mas se você quiser ficar só na tua graduação, tudo bem, são de 4 a 5 anos. Por que eu estou te mostrando isso? Para você ter uma ideia de que o mundo real é diferente do mundo do TikTok. No TikTok, todo mundo sabe de ciências em 30 segundos. Mas para você ter uma graduação de verdade em física, química, engenharia e matemática, você vai levar no mínimo 4 anos. Então, o mundo real tem um tempo diferente. Nada que é duradouro na sua vida se constrói rapidamente, igual você acha que é no mundo de hoje em dia. As coisas demoram para acontecer e você tem que ter esforço e vontade para continuar fazendo isso. Então eu já estou te avisando, são de 4 a 5 anos para você entrar na graduação. Quando que você pode entrar nessa graduação? Quando você terminar o ensino médio. Então você faz o ensino fundamental, faz o ensino médio e depois você faz uma graduação se você quiser entrar nessas áreas. Não é obrigado a fazer graduação, faz quem quer. Certo? Então você vai entrar numa graduação. Mas, Denis, como é que eu entro numa graduação? Você vai ter que fazer um vestibular para entrar numa universidade, ou então você faz o Enem. Porque é o seguinte, no Brasil existem faculdades públicas
E faculdades privadas. O que são faculdades públicas? São aquelas faculdades onde você não paga mensalidade do seu bolso, né? É pago com os impostos da sociedade. E o que é uma faculdade privada? É aquela que você paga uma mensalidade do teu próprio bolso, como se fosse uma escola particular. Então tem as públicas e as faculdades privadas. Como é que você entra numa faculdade privada? Vamos fazer ela que é mais fácil. Você vai fazer um vestibular, provavelmente, uma prova. Essa prova não é tão difícil quanto uma faculdade pública. Se você passar nesse vestibular, você vai pagar a sua matrícula e todo mês você vai ter que pagar uma mensalidade para essa faculdade para você poder estudar lá, durante aqueles 4 ou 5 anos que você vai estar lá. O governo brasileiro, independente de que governo seja, ele oferece vantagem para pessoas que não podem pagar. Então, se você der uma pesquisada na internet, talvez você encontre uma maneira de você entrar numa faculdade privada sem precisar ter que pagar ela totalmente, se você conseguir comprovar que você não pode pagar, que você não tem dinheiro para pagar. Então, é possível sim você estudar numa faculdade particular, mesmo sem ter o dinheiro. Aí quem vai te ajudar é o governo, certo? Isso é uma possibilidade. Mas não quero entrar nessa discussão aqui. Beleza. E na faculdade pública? Porque eu, Denis, eu estudo numa faculdade pública. Eu estudei, né, na verdade, na Universidade Federal do Paraná, que a sigla, se você procurar, chama-se UFPR. Veja, é uma universidade federal. Ela é uma faculdade que você não paga a mensalidade. Os alunos são bancados pelos impostos que as pessoas pagam, né? Então você pode entrar numa universidade federal. Todos, praticamente, acho que todos, realmente, não tenho certeza, mas todos os estados aqui do Brasil têm universidades federais. Então cada estado tem uma universidade federal que você pode estudar. E tem também, cada estado tem as universidades estaduais. Por exemplo, aqui no Paraná tem a UEM, que é a Universidade Estadual de Maringá. Tem a UEL, que é a Universidade Estadual de Londrina. Então, são universidades estaduais. E lá, nessas universidades, basicamente todas do Brasil têm cursos de ciências. Tem matemática, tem física, tem química, tem engenharia, tem biologia. Então, você pode entrar nessas faculdades públicas. Para você entrar nessa faculdade pública, depende da faculdade, você vai ter que fazer um vestibular, que é uma prova que você vai fazer, ou você pode entrar através do Enem, que o Enem também é uma prova que você vai ter que fazer. Então, geralmente eles oferecem vestibular uma vez por ano e Enem também uma vez por ano. O Enem é uma prova do Brasil todo, né? E daí você vai fazer a prova do Enem, vai fazer o SISU, você vai se inscrever na faculdade, eles vão te aceitar e você começa a estudar lá de graça. Não vai precisar pagar nada, não paga nada, absolutamente nada. O vestibular, dependendo da faculdade, você tem que fazer também. É uma prova que a faculdade coloca para você fazer. Se você passar naquela prova, você entra na faculdade, beleza? Então, esse é o caminho que você faz. Para você entrar no ensino superior, você tem que fazer um vestibular ou um Enem, se for faculdade pública, ou você faz lá o vestibular e entra na faculdade privada que você tem que pagar. Lá dentro, você vai estudar as matérias do curso que você escolheu. Então, basicamente, esse é o caminho. Você faz o ensino médio e vai lá para a graduação. Aí sim, quando você terminar e você estiver lá no caminho, você vai se tornar um cientista, que é uma pessoa que trabalha com ciência. Denis, mas fala aí um pouco mais sobre o caminho do cientista dentro da universidade. Bom, aqui na Universidade Federal do Paraná, o curso de física, você pode escolher para ser pesquisador ou professor de física. Para ser pesquisador é o curso que a gente chama de bacharelado e para ser professor é o curso que a gente chama de licenciatura. Eu fiz os dois cursos, tá? Basicamente, no curso de física, você vai ver física, obviamente, mas é física que a gente separa em matérias. Então vai ter a matéria de física 1, vai ter a matéria de física 2, aqui ó, a 3 e a 4, basicamente. Você vai ver toda a física que existe. Depois você vai ter matérias de física moderna, que é basicamente teoria da relatividade, você vai ter mecânica quântica, todos esses assuntos você vai ver dentro da universidade. E daí, a linguagem que a gente utiliza na física é a matemática. Então, no curso de física, você tem muita matemática. Então, você estuda basicamente álgebra linear, você estuda também uma coisa que Newton desenvolveu, que é o cálculo diferencial e integral. Essa aqui é a principal matéria do curso de física, cálculo diferencial integral.
No entanto, que você, aqui no curso que eu fiz, você tem o cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3 e cálculo 4. Você tem 4 matérias diferentes de cálculo e cada vez você vai se aprofundando mais. Você também tem matérias de métodos numéricos, que é para você aprender a fazer contas matemáticas em computadores. Basicamente isso. Você tem as matérias de física experimental, que você vai para o laboratório estudar. E também você tem física experimental 1, 2, 3 e 4. Que outras matérias? Deixa eu pensar aqui. Você vai ter matéria específica de relatividade. Você tem uma matéria chamada estrutura da matéria. Não tem nada a ver com matéria. Estou falando da estrutura da matéria, é matéria mesmo. Tipo, estudar átomos, estudar moléculas, etc. E basicamente você vai ter isso. Você também tem aulas de química. Sim, você tem aulas de química dentro do curso de física. Sim, você vai ver tudo isso. Então veja que basicamente isso aqui, ó, completando aqui com as físicas que eu esqueci, você tem uma base muito grande para você se tornar um cientista, cara. Isso aqui tudo você vai ver durante 4 anos do curso. E não são só essas matérias, tem mais matérias ainda. Você vai desmembrando cada uma delas. E aí você faz matérias optativas, tipo matérias de astronomia, matérias de cosmologia. Você participa de seminários. Você pode fazer uma coisa chamada iniciação científica. Vou escrever aqui, ó. Iniciação científica. Errei. Científica. Caramba! Aqui, científica. O que é iniciação científica? É o professor da faculdade, ele pega um aluno e bota para trabalhar com ele. Tipo, você vai fazer pesquisa com um cara que já faz pesquisa há muito tempo, com um cientista que está lá trabalhando no laboratório. Isso é bom porque você vai ser tipo um estagiário. Você vai começando a pegar as manhas dos laboratórios, ver como é que a ciência funciona e etc. Então, tem muita possibilidade dentro das universidades para você fazer. Eu sempre estudei em escola pública. Eu estudei só uma vez que eu fiz cursinho no 3º ano do ensino médio, eu estudei num cursinho particular. Mas eu estudei a vida inteira em escola pública. Então você não precisa ser rico para fazer universidade pública. Basta você dar uma estudada mais a fundo e competir com aqueles caras que tem grana. Porque a vontade é essa, cara, de você vencer os caras que tem grana, entendeu? Pra você mostrar que você sabe. E é isso aí. Mas como é que eu fiz? Cara, desde cedo eu já dava uma pesquisada muito sobre ciência. Eu sempre curti essa área, mas eu sempre fui ruim em matemática. Muito ruim em matemática. Até hoje eu sou ruim em matemática. Então, basicamente, cara, eu vou te indicar umas coisas aqui, se você é novo, nova, para você dar uma estudada. Primeiro livro que você vai ler na sua vida, Cosmos, do Carl Sagan. Eu nem vou dizer que isso daí tem por todo lado, ó. Você pode procurar esse livro em vários lugares. Cosmos, do Carl Sagan. Depois eu sugiro que você leia um livro chamado O Universo numa Casca de Nós. De quem é esse livro? Do Stephen Hawking, o cara que tá aí na capa do vídeo. Stephen King não, Stephen Hawking. Stephen King é o autor. Stephen Hawking. Começa com esses 2 livros de divulgação científica. Você vai ver que o universo é muito legal, cara. Aí você dá uma estudada nisso, você procura outros assuntos e... Denis, eu quero ler um outro livro. Leia esse livro aqui, ó. O Mundo Assombrado pelos Demônios. Não sei se cobriu aí na minha cara. O Mundo Assombrado pelos Demônios, que também é do Carl Sagan. Ele já é um livro... Nenhum desses livros aqui, eles têm matemática e física. Não se preocupe, é só a linguagem de divulgação. Eles falando sobre ciência, sobre o universo, sobre a história da ciência. É muito legal esses livros. Não tem matemática e física, não se preocupe. Então, esses 3 livros aí eu indico para você começar. Denis, beleza, já li esses livros, agora eu quero começar a estudar física um pouco mais a fundo. Vamos começar com física sem matemática. Vamos pegar um livro que é de física, mas não tem matemática nenhuma. Anotou esses livros aí? Qualquer coisa você volta o vídeo, né? Então você vai agora para o livro de Física Sem Matemática. É um livro incrível de um professor dos Estados Unidos chamado Física Conceitual. E o nome do autor, você procura lá na internet ou na biblioteca aí, Paul Hewitt. Cara, esse livro
ele faz toda uma abordagem da física que tem na escola, tipo do ensino fundamental, do ensino médio, não tem nada de nível superior, tá? Fique tranquilo. Sem usar matemática. É só escrito. É muito legal esse livro, é muito legal. Ele traz experiências que você pode fazer em casa. Então, se você quer começar a estudar física, começa por esse livro, porque ele não tem matemática. Se você começar por um livro que tem matemática demais, você vai desistir porque você vai ficar desanimado. Então, começa por um livro que você vai começar a curtir a física de verdade. Então, vai no livro Física Conceitual do Paul Hewitt, tá? Ah, Denis, agora eu já estudei física conceitual, eu já comecei a curtir física mais a fundo. O que eu estudo agora? Agora você pode ir para um livro de física geral. Procura um livro, aqueles de volume único, escreve lá, dita Física Geral. Procura qualquer livro de volume único. O que é volume único? É porque ele condensa todos os anos do ensino médio num livro só. Aí você não precisa ficar procurando outros livros. Qualquer livro aí que você achar de física geral, volume único é legal. Esse tipo de livro que tem no ensino médio, no ensino fundamental, já vai ter matemática, tá? Então você vai precisar saber um pouco mais de matemática. Mas, Denis, eu sou ruim de matemática igual você. Então procura, junto para você estudar, você vai ter que estudar matemática junto, cara. Não tem como ir para a área da ciência, ciências exatas, sem saber matemática. Você não precisa ser um gênio da matemática, não precisa ser um Newton. Eu era burro pra caramba. E mesmo assim eu consegui, com esforço, terminar o curso, tá? Então, eu tive dificuldade em matemática, mas dá. Que livro você vai procurar? Você vai procurar, eu indico, né? É um livro chamado Matemática. Eu estudei por ele, tá? Também procura o livro de volume único. Volume único. Ah, Denise, e o autor? Tá errado o único aqui. Único. O autor desse livro é um cara chamado Dante. Eu acho que ele é brasileiro. Eu sei lá, não tô ganhando nada por causa da divulgação disso aqui. É porque eu usei esse livro. Matemática Volume Único do professor Dante. É bom pra caramba isso porque ele traz muitos exemplos. Pra quem é ruim em matemática igual eu era, é bom você ter muitos exemplos que você sabe o que... Você fica repetindo padrões ali, você vai entendendo aos poucos. Então, basicamente é isso. Então, esses são os livros que você pode estudar no ensino fundamental e no ensino médio se você é um cara dedicado, tá? Ah, Denis, beleza, agora E aí, beleza. Eu fiz essa faculdade, tá? 4, 5 anos lá, me formei e agora o que eu posso fazer? Cara, no Brasil, para você trabalhar como cientista, basicamente você vai trabalhar dentro de uma universidade pública. Esse é um dos caminhos, tá? Você pode fazer um concurso para ser professor e junto você é pesquisador daquela universidade. Tipo a UFPR tem os pesquisadores, os professores, etc. Ah, Denise, eu quero continuar fazendo um mestrado. Ah, beleza. Então você vai fazer lá depois da graduação uma prova de mestrado. Se for, por exemplo, numa universidade pública, aí eles vão te aceitar no mestrado com o teu projeto, você vai fazer o mestrado, você pode conseguir uma bolsa, por exemplo, eles vão te pagar para você estudar, é uma maravilha se isso acontecer para você, não é para todo mundo que acontece, mas pode acontecer. Você faz o teu mestrado lá de 2 anos, basicamente, e aí nessa área, nesse momento, você vai escolher um assunto específico, porque na graduação você estudou tudo. Você estudou matemática, estudou física, estudou química. Aqui você vai escolher um assunto. Aí você pensa lá, beleza, eu quero fazer o meu mestrado em astronomia. Então você vai escolher um tema dentro da astronomia para fazer o teu mestrado. Você vai procurar um professor orientador, um cara que vai te guiar, e você vai fazer na astronomia. Denis, eu tenho que fazer o mestrado na mesma faculdade que eu fiz a graduação? Não. Você pode estudar na UFPR e depois você pode fazer o teu mestrado da Unicamp, na USP, na UFRJ, em qualquer faculdade que você pode fazer o teu mestrado. Você se separa, tá? Só que você só pode fazer o mestrado se você fez a tua graduação, né? E depois do mestrado, Denis, eu quero continuar estudando. Você pode fazer um doutorado. Aí você vai ser um doutor. Aí você vai ter lá, sei lá, mais 4 anos. Você pode escolher um outro tema. Eu gosto de astronomia, mas eu quero me aprofundar em cosmologia. Aí você vai lá, se tiver a linha de pesquisa naquela universidade, você vai lá em cosmologia. Aí você vai estudando, cara. Basicamente, um cientista é uma pessoa que não para nunca de estudar. Você nunca vai poder parar de estudar porque a ciência está sempre se inovando, né? Está sempre mudando. Então, basicamente, esse é o caminho. Mas, Denis, fala aí, porque você falou que, cara, você estudou escola pública, né? Escola pública geralmente é meio zoado no Brasil, né? Como é que você estudava? Cara, aqui eu moro em Curitiba, né? Em Curitiba tem uma biblioteca chamada Biblioteca Pública do Paraná. Lá tem mais de 300 mil livros. Então lá tem livro pra caramba. Você pode ir lá, você senta na mesinha. Você pode ficar lá o dia inteiro. É de graça, cara. É de graça.
eu também procurava coisa na internet, no YouTube, procurava vídeo de professor. Tipo, ó, o meu canal aqui tem aula de graça pra você assistir, né? Então eu procurava professores que ofereciam isso. Então eu ia lá na biblioteca pública, pegava o livro, tipo esses livros que eu te indiquei aí, e debulhava pra poder passar para ir bem no Enem, pra passar no vestibular. Era isso que eu fazia. Era o meu único objetivo, era me tornar cientista. Então, basicamente, cara, se tu não tem grana, procura a biblioteca pública. Vou escrever aqui, ó, da sua cidade. Procura a biblioteca pública que tem na tua cidade. Deve ter alguma biblioteca pública, tipo alguma que é de graça. Você só senta lá ou vai numa escola, enche o saco, fala pros caras, ô, consegue esse livro aqui pra mim, cara. Consegue esse livro do Dante aqui pra mim. Ou então fala pros caras assim, pô, vocês podiam começar a montar uma biblioteca aqui pra galera estudar, né? Se a tua cidade for pequena e não tiver biblioteca. Ou, por último caso, cara, procure esses livros aí na internet, certo? Eu não tô falando nada aqui, mas dá pra você dar uma procurada aí no PDF, né? No PDF por aí. Você pode procurar essas coisas. Então, na biblioteca pública, procura, vai lá estudar, cara. Vai lá estudar. Porque a gente que não tem grana, cara, a gente tem que ralar um pouco mais do que a galera que tem grana. Então, sendo bem sincero com você, eu estudei em escola pública e eu não tinha como competir com os caras que aqui estudam no Colégio Positivo. Quem estuda aqui no Colégio Positivo em Curitiba tem muito mais capacidade, é um colégio extremamente caro, para você passar na Universidade Federal do Paraná. Então, se tu não tem grana, você vai ter que dar um jeito, cara. Não tem mimimi. A gente vai ter que estudar, tem que estudar. Não... a sociedade é injusta. É injusta, mas e daí? Você vai ficar parado? Vai ficar sem fazer nada só porque a sociedade é injusta? Não, né? Você vai sentar até o traseiro na cadeira e vai estudar pra caramba, porque é isso que você tem que fazer. É o que você tem que fazer pra vencer o sistema. Então é isso que a gente faz. Aí tu entra na universidade pública e mostra pros caras, ó, eu entrei aqui, ó, estudei escola pública a vida inteira e eu entrei aqui, ó. Você vai lá e passa, né? E é o que sempre falo, vestibular e Enem tanto faz a posição que você entra. Não importa se você entrou em primeiro, se você entrou em último. O que importa é que você entrou, cara. O que importa é que você entrou naquele esquema ali. Você tá lá dentro, entendeu? Aí tu rompe o sistema por dentro depois. Então, procura a biblioteca da tua cidade ou pesquisa na internet. Ah, Denis, eu não tenho dinheiro pra fazer um cursinho. Então, segue os livros aí que eu te mostrei, segue esses livros aí, segue esse caminho. E, cara, faz muito exercício. Pratica fazendo exercício de física, de matemática pra você passar no vestibular. Depois que você entrar na universidade, cara, daí você já é quase um cientista formado. Que é aquela coisa que eu falo. Ser cientista tem que ter uma graduação? Oficialmente, sim. Né? Você tem que ter uma graduação em alguma área da ciência. Mas se tu já pensa como cientista, já serve, certo? Já serve. Já é um bom caminho. Então, se você ainda não está no ensino médio, não está na época de ser vestibular, vai já construindo a tua cabeça de cientista. Vai buscando conhecimento para isso. Procura esses livros que eu te falei, do Carl Sagan, do Stephen Hawking. Procura os livros de física conceitual. Procura o livro do Dante. Isso vai ser bom pra caramba pra você e vai te ajudar, cara. Vai te ajudar pra caramba isso daí pra você estudar. Esse é mais ou menos o caminho que você vai fazer pra ser um cientista e depois o resto do caminho é com você. Eu dei aqui os meus passos iniciais pra você. Beleza? Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, deixa aí nos comentários que eu respondo pra você. Beleza? Valeu!